anunciar, para a gente não perder muito nosso tempo, o deputado federal Pedro Kizai, né? Vou apresentar o deputado, para alguns não precisa de apresentação, mas é sempre bom. O deputado é graduado em Estudos Sociais, Filosofia e Teologia, possui mestrado em História do Brasil, tem 12 livros publicados, foi professor da Universidade do Oeste Catarinense, a UNOESC, onde ocupou a função na gestão como coordenador de curso, chefe de departamento, coordenador do Centro de Memória do Oeste e pró-reitor de pesquisa e extensão. Atualmente, o deputado Pedro Kizai é professor licenciado da Universidade Pública Comunitária, né, a UNO Chapecó. Eu queria anunciar também, antes de passar a palavra para o deputado Pedro Kizai, que estes seminários regionais de educação promovidos pela Universidade Federal de Santa Catarina têm o apoio da Comissão de Educação da Câmara, a qual o deputado Pedro Kizai faz parte. E dizer ao deputado Pedro que muitas referências foram feitas a ele em gratidão pelo apoio a este seminário nos seminários anteriores e nas mesas de hoje pela manhã. É muito importante citar isso, porque, de fato, foi muito lembrado. O deputado Pedro Kizai vai trazer para a gente o seguinte tema: crise política e econômica, os fatores de riscos para a qualidade da educação pública em tempos de Covid e pós-pandemia. Então, Pedro, deixo contigo a palavra e gratidão por você ter feito esforço de participar conosco aqui hoje, nessa tarde. Muito obrigado, Márcio Cruz, obrigado aí pela oportunidade que a Universidade Federal de Santa Catarina e a coordenação do seminário nos permite produzir um diálogo com educadores, com educadoras, com profissionais da educação, hoje do Vale do Itajaí. Nos seminários regionais, que é um primeiro momento de diálogo sobre temas que interferem na vida da escola, da educação, dos educadores e dos educandos. Por isso que atualizar sempre, de forma coletiva, esses debates de vários temas, para nós também é uma honra, inclusive para ouvir de educadores, educadoras, o que está produzindo no seu cotidiano as angústias, as preocupações e, ao mesmo tempo, suas utopias. Então, obrigado pela Universidade Federal, que permite eu falar aqui de forma bem objetiva os riscos diante da conjuntura atual. Quais são os riscos para os professores, professoras, para as nossas escolas, para a educação pública brasileira? Eu não quero aqui discutir quais são os riscos para a educação privada, para a educação particular, mas nosso objetivo central aqui é fazer o debate dos riscos da atual conjuntura para a escola pública, para a educação pública, que pode ir da creche até a universidade. Portanto, o que nós estamos vivendo nesse momento histórico, o que está interferindo na sua vida, na sua profissão, na carreira, na qualidade educacional, no cotidiano de uma escola, né, em período não só de pandemia, mas de profundas mudanças antes da pandemia e agora, no período pandêmico, o que está ocorrendo no país, que muitas vezes a gente não percebe o dia a dia das consequências, porque nós estamos, em grande parte, enfrentando o debate da crise sanitária e é o que está afetando cotidianamente e angustiando os nossos profissionais da educação. Eu quero aqui, bem objetivamente, sem aprofundar nenhum dos temas que eu vou levantar aqui, mas sintetizar os principais temas que, na minha avaliação, objetivamente e subjetivamente, estão afetando a sua sala de aula, a escola onde você faz atuação e atua, tanto para as crianças,
para os adolescentes e jovens que são os educandos, como dos educadores e das instituições de ensino. Então, eu quero aqui, depois, se vocês entenderem que eu devo aprofundar um ou outro tema, e vocês nos questionar, perguntar, criticar, é essa oportunidade democrática do privilégio de estar dialogando com todos vocês. Primeiro ponto, eu vou pegar sínteses históricas desse último período que está afetando e que vai afetar o futuro dos professores. A reforma da Previdência, que já foi feito lá atrás, afetou a carreira e a perspectiva dos professores quando coloca lá o período de transição e depois idade mínima para se aposentar. Portanto, a reforma da Previdência, ela joga para frente o tempo de trabalho e o tempo de contribuição. Agora vem uma reforma da Previdência invertida. A PEC 32, a proposta de emenda constitucional 32, que está em debate nesse momento na comissão especial da Câmara dos Deputados, ela afetará o futuro da Previdência Pública, o regime próprio da Previdência Pública. Parece que não tem relação direta. Tem. Na medida que você diminui o concurso público, você diminui a carreira, você diminui o tempo de um servidor no serviço público pelas várias modalidades que a PEC 32 vai injetar, vai introduzir no serviço público brasileiro, que vai diminuir muito os contribuintes da Previdência Pública, do regime próprio da Previdência. Consequentemente, no futuro, vai ter um grande problema para administrar, que é quem vai se aposentando vai ter menos servidores nesse regime de solidariedade para contribuir mensalmente para que quem está aposentado possa receber a aposentadoria. E aí, diferentes consequências poderão ter se aprovar a PEC 32 para a Previdência, para os aposentados e para os futuros profissionais que vão se aposentar. Esse é um risco grande e que precisa ser compreendido. O segundo ponto, a reforma trabalhista no setor privado, agora se introduz a reforma trabalhista no setor público brasileiro com a PEC 32. A chamada reforma administrativa, ela não é a reforma administrativa, ela é a reforma da Previdência, porque vai diminuir os contribuintes para a Previdência, porque vai permitir terceirizar setor privado, empresa servir o setor público sem necessariamente contribuinte para a Previdência Pública. Quando tu faz a reforma trabalhista na área pública com a PEC 32, tu permite diferentes modalidades de trabalho na área pública, como, por exemplo, concurso público sem estabilidade, não tendo mais estabilidade, qualquer momento do concursado pode perder o seu emprego, ser demitido. Portanto, consequentemente, ela interfere na carreira e na própria Previdência e na perspectiva de qualidade do serviço público. O processo de avaliação que a PEC introduz sobre o servidor público, ele é muito subjetivo para permitir que, na subjetividade que tem quem está no governo de plantão, elimine a possibilidade da continuidade do servidor público e ser demitido. Portanto, não tem mais estabilidade por um longo período o servidor público e passa por diferentes avaliações, inclusive delas subjetivas. O fim da progressão na carreira, que só fica progride em tempo de serviço e não de qualificação profissional, atinge diretamente a carreira do magistério, se aprovado do jeito que foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça
e manter o texto do jeito que está. E o quarto ponto da PEC 32, a mudança do papel do Estado brasileiro, que vai ser um Estado e uma Constituição que vai ser colocada que pode ser única e exclusivamente um Estado liberal, um Estado neoliberal. Então, se desmonta a Constituição de 88, a educação deixa de ser um direito e passa a ter o papel de que cabe ao Estado fortalecer o mercado. O mercado. Em última instância, o mercado educacional pode ser também o mercado. Daqui um pouco, a universidade pública concorre com o mercado educacional e pode ser um problema, você reduz o investimento na área pública, como o Sistema Único de Saúde, na saúde concorrendo com o setor privado de planos de saúde. Em última instância, que eu chamo de pinochetismo introduzido no Brasil, é o Estado ser liberal, o Estado ser neoliberal na configuração da Constituição. E, consequentemente, com a emenda constitucional 95, que é um risco se nós não revogar, e eu propus a revogação da emenda constitucional 95, que congelou para 20 anos os investimentos nos chamados gastos primários e discricionários, como educação, saúde, assistência, você segura o investimento em cima. Por isso que o próprio Heleno e os demais comentavam hoje de manhã que se tirou 75 bilhões de reais da educação básica brasileira, fruto do congelamento, da restrição orçamentária prevista na própria Constituição, e liberando os gastos para o setor financeiro. Então, junto com a emenda constitucional 95, e nesse período de pandemia, não permitindo aumento salarial, dificulta a carreira dos profissionais da educação. E com esse desmonte ou desestruturação da política pública como um direito, agora se aprofunda um outro risco, de deslegitimar a escola pública como um direito de uma criança, de um adolescente, de um jovem. O ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, diz que é um direito à criança, à escola, à educação. Pais reacionários conservadores desse país, que não querem ver escola pública na frente, dizem que é o direito deles escolher o futuro dos seus filhos, inclusive de tirá-los da escola e deixar dentro de casa, estudando, se formando, se qualificando, sem necessidade de escola formal. Que vocês têm acompanhado a educação domiciliar, o homeschooling, que poderá ser votado esta semana na Câmara dos Deputados. Quando você tira o direito da criança, mas, ao mesmo tempo, pega dinheiro do orçamento da educação, que seria da escola, e transferir para o preceptor, que é coisa de idade média, são tão reacionários que põem até preceptor, coisa de idade média, mas cria-se como modalidade educacional a educação domiciliar. Então, por isso que nós estamos extremamente preocupados, porque depois de um século de luta da educação pública como um direito da criança, do adolescente, das famílias, da sociedade, se desconfigura num conceito, passa para a família em forma de modalidade escolar e, consequentemente, parte do financiamento de dinheiro público vai para as famílias que vão ter empresas privadas, já com suas metodologias didáticas, etc., pronto para ensinar as crianças sem a pluralidade, sem a democracia, sem a diversidade. Por isso, quem sabe esses seminários possam permitir um diálogo permanente sobre o que significa socialização numa escola. Lembra agora, nesse período de pandemia, o que significa a ausência de diálogo com as crianças, com a socialização,
com essa pedagogia do diálogo. E, para mim, isso é grave demais o que está em curso no nosso país, que nenhum país do mundo sério está fazendo essa legislação. Por isso que nós temos que estar acompanhando essas votações, essas transformações, porque vai afetar diretamente os professores, as professoras, os profissionais. Se você junta um outro risco com as novas tecnologias, educação não presencial, com educação domiciliar, comece a imaginar daqui 10 anos, daqui 15 anos, daqui 20 anos, o que seremos enquanto escola pública, educação pública. Onde eles querem chegar é pegar dinheiro público para o mercado educacional, e inclusive o mercado educacional ser no espaço domiciliar. Não vejo grandes denúncias em escola, mas vejo muitas denúncias dentro de casa, violência sexual. 90% da violência sexual contra as crianças acontece dentro de casa. Segundo, vamos falar em creche, quem é professor e professora de creche. Uma criança que só ficou em casa, não teve creche, não teve pré-escola e entrou numa sala de aula para ser alfabetizada, essa criança não fala, em média, mais do que 4.000 palavras. Uma criança que teve direito à creche, que se socializou com outras crianças da sua idade, com outras culturas, com outros valores, com outras linguagens, e teve o direito à pré-escola, a criança, quando chega para ser alfabetizada, não fala 4.000 palavras, mas fala em torno de 10 a 12.000 palavras. E eles querem educação domiciliar. É uma violência ao direito constitucional da criança ser socializada na democracia, na pluralidade e na diversidade. Por isso, para mim, é inconstitucional esse projeto de lei. Outro risco, muito rapidamente, que eu tenho pouco tempo, mas estou sintetizando aqui. Hoje a deputada Luciana, professora Luciana, sintetizou para vocês o Plano Estadual de Educação, os planos municipais, que em grande parte reproduzem, em linhas gerais, o Plano Nacional de Educação. Eu presido a frente parlamentar no Congresso do PNE. E o que a gente percebe? O não cumprimento do Plano Nacional de Educação, consequentemente dos planos estaduais e municipais, compromete em grande parte a qualidade da educação, a perspectiva de futuro dos profissionais da educação e da própria educação pública, juntamente com o não acesso ao direito à educação de crianças, adolescentes e jovens neste país. E aí eu não vou detalhar as 20 metas, porque vocês já têm elencado no debate que vocês fizeram hoje na parte da manhã. Mas quando vejo que o não cumprimento do PNE pode não cumprir para o profissional de educação, como a meta 17, que é equiparar o salário de um professor com os profissionais que têm a mesma formação acadêmica no ente público que você participa, no município. O engenheiro, o médico, os formados com a mesma formação que você, recebe o mesmo salário que você, a meta 17 diz que deve receber. Ou seja, tem que equiparar, não aproximar. É equiparar. É equiparar. E, se não cumprir a perspectiva, e eu perguntava para o ministro da Educação na semana passada, e não tivemos resposta sobre o cumprimento das metas do PNE, que nós vamos fazer 7 anos de PNE nesse mês, no dia 25 de junho, completamos 7 anos do PNE, só temos mais 3 anos, e grande parte das metas ainda não foram cumpridas. Risco para a educação, para a qualidade e para os profissionais. E eu termino aqui um outro risco que, junto com tecnologia, junto com a PEC 32, junto com a política ultraliberal e neoliberal do país, as transformações no mundo do trabalho. As transformações no mundo do trabalho vão transformar profundamente as escolas neste país, e se ela vai transformar para melhor ou para pior, depende de cada lugar e cada interesse e valor que está perpassando a avaliação de cada um. As transformações que eles estão chamando, inclusive, de remotopia, que é buscar
a perspectiva virtual, como nós estamos fazendo nesse momento, me comunicando com vocês, como uma forma cotidiana de trabalho, como uma forma de parte integrante, constitutiva dos profissionais no mundo do trabalho, não tem como os profissionais da educação não enfrentar esse debate e se posicionar sobre educação presencial, educação não presencial, educação de modelo híbrido, ou de pensar essas tecnologias como possíveis dentro de uma modalidade constitutiva de ausência de alunos na sala de aula pós-pandemia. Tem uma escola que cobra R$ 8.000 por mês em São Paulo, no ensino fundamental e médio, numa escola particular. Eles tomaram uma decisão agora que pós-pandemia não terá mais nenhum aluno em sala de aula. Todos os alunos estarão em casa, nos seus espaços domiciliares, e não precisarão mais frequentar presencialmente a escola. 100% virtual pós-pandemia. Nós, professores e professoras, educadores da escola pública, nós não podemos dizer que esse problema não existe e não existirá. Ele existe e vai existir por um longo período, e dependendo do posicionamento dos governos, da sociedade e dos próprios profissionais da educação, que vai definir o futuro da escola pública no mundo do trabalho. Na perspectiva atual, é retirar direitos históricos, retirar a estabilidade para os novos profissionais, e nós vivemos muitos ainda não concursados no magistério brasileiro e catarinense, ACTs, e na nova modalidade se aprovar, cria mais instabilidade e insegurança no fazer-se dos profissionais nesta área, mas a minha preocupação como última de risco é a educação presencial não presencial, ou a educação presencial e a educação virtual em período extra-classe, ou um professor que atua 20 horas presencialmente, as outras 20 horas tem salário, tem dignidade, tem tempo para acompanhar de forma virtual os estudantes. Qual é o futuro do mundo do trabalho na escola pública? No mundo particular e privado, que tem como objetivo o lucro e formar as elites no país, eles já sabem o que eles querem. E nós, o que queremos para as nossas crianças, para os nossos adolescentes e jovens que frequentam nossas escolas? O que queremos para nós e o que queremos para a sociedade, do ponto de vista da democracia, da justiça social, da solidariedade ou não, da concentração ou distribuição da renda, do projeto que nós acreditamos para a sociedade que nós vivemos neste momento da história. Para mim, essa é a síntese dos principais riscos, e como na cultura milenar chinesa, risco pode se transformar em oportunidade, eu concluo a minha fala com profunda esperança. Esperança do nascimento de 100 anos de um dos maiores educadores e o educador mais lido no mundo, um brasileiro, Paulo Freire. O esperançar de Paulo Freire nos coloca que nesse momento histórico que nós estamos vivendo, de derrotas que a gente poderia chamar, também diante desta crise, nós podemos recolocar-se, reposicionar-se coletivamente e pensarmos em duas grandes direções. A primeira é dentro da sala de aula e da escola onde a gente frequenta, atua e é profissional. Como você ali interferir na realidade concreta? E, de outro lado, eu estou dizendo os riscos externos sobre a sala de aula e a escola em esses pontos que eu falei, que sintetiza o nosso seminário também, por muitas falas que já nos antecederam aqui, palestrantes. E, de outro lado, a interferência de vocês na realidade externa.
O que eu quero dizer dialeticamente no meu fechamento da minha fala? O professor tem que estar com um pé na sala de aula e na escola e um pé interferindo na sociedade. Porque se não interferir na sociedade e esse processo avançar, esse processo vai interferir na sua sala de aula, na sua vida, na sua profissão e no seu futuro. Você não tem alternativa. Uma alternativa é pensar cotidianamente o seu fazer-se como professor, do ponto de vista individual como sujeito, e, ao mesmo tempo, esse fazer-se não depende de você somente, mas depende de razões externas, de fatores externos, de decisões externas, e que, nesse momento, as decisões externas estão efetivamente interferindo cotidianamente no futuro da escola pública brasileira e catarinense. Compreendendo desta forma, a gente compreende para mudar, compreende para transformar, compreende para alterar essa condição para uma nova perspectiva, uma nova conjuntura pós-pandemia. O trabalho virtual, ele veio e vai continuar, mas em que condições o professor vai trabalhar? Em que condições salariais e tempo? Tempo para a sua vida e tempo para o trabalho. Porque hoje tem produzido angústia, sofrimento, doença, quando não outras formas de opressão que violenta esse processo histórico que nós estamos vivendo. Por outro lado, dialeticamente, como nós vamos enfrentar e se posicionar do que nós queremos. Se tu não compreender e negar somente, não é negando que tu transforma, é compreendendo a realidade e o mundo atual de pandemia e pós-pandemia, que não será o mesmo e não será na maior parte do mundo do trabalho, também na escola vai sofrer mudanças. Essas mudanças é para a direção que nós acreditamos ou são mudanças para aquilo que a gente nega ou não acredita ou critica. Por isso que nós somos convidados a sermos sujeitos da história, sujeitos da mudança, sujeitos da transformação. Desse limão, vamos fazer uma limonada. Desta história, que é um campo de possibilidades, vamos alterar para aquilo que a gente acredita, sonha e luta. Por isso que eu tenho esse horizonte possível. Quem sabe a história nos deu uma grande oportunidade de reafirmar, como a pandemia reafirmou a importância do SUS, porque se não tivéssemos SUS, nós teríamos uma catástrofe humanitária, além desse genocídio humano atual. Nós também, nesse período, a gente pode mostrar para a sociedade que a escola pública, apesar da educação domiciliar que alguns grupos conservadores, reacionários, querem implementar no país, a escola pública, a universidade pública é estratégica para o futuro desse Brasil, para o futuro de nossos filhos e de nossos netos e o futuro da escola pública. Muito obrigado por essa oportunidade de alguns riscos e dos riscos, transformar os riscos em oportunidade. É isso que eu tentei trazer aqui como mensagem. Obrigado, Pedro. Pedro, a gente tem um tempinho aqui, eu vou ler alguns comentários que estão aqui, né? Na verdade, tem um belo comentário, algumas pessoas agradecendo a sua fala, agradecendo a sua presença aqui no YouTube. E o Domingos Costa, né, dá boa tarde, companheiros e companheiras, e define que a educação pública de qualidade é a herança que podemos deixar para construirmos um projeto da educação inclusiva e que possa levar as pessoas a esperançar, né? É um comentário que ele faz. Eu queria também fazer um comentário e te fazer duas perguntas, né? Tem na sociologia, a gente considera a educação um dos indicadores fundamentais para que a democracia funcione, né? Para que ela tenha estabilidade. Isso significa dizer que quanto mais a educação, quanto tem menos educação, menos oportunidade para o povo tem menos condições de exercer o seu direito pleno à democracia. Então, a pergunta para ti é o seguinte: que projeto que você avalia
que está sendo construído no Brasil. Chamou de uma política neoliberal. Você podia falar um pouco sobre isso? Tá? E este projeto que está sendo construído pelo atual governo, ele tem herança também em iniciativas anteriores. Né? Tu poderia dissecar um pouquinho para a gente sobre a PEC 95, a PEC 32, que está tramitando, né? Ainda, e que também está aí em vias de acordo com o Guedes, de ser fatiada, né? E ter pontos em votação. O que essas PECs representam para um projeto de país e que outra alternativa possível? Boa. Eu acho que, Márcio, as questões que você traz são fundamentais. Primeiro, a compreensão das transformações que estão ocorrendo em última instância, diminuir o papel do Estado, diminuir o papel das políticas públicas, porque tem uma compreensão que vem desde a década de 70, 80, antes já com Hayek, lá, O Caminho da Servidão, em 1944, que começa a configurar no imaginário social de uma ideologia de que tudo que vem do Estado é o lugar da incompetência, da ineficiência, da improdutividade. E o que é o privado liberado é o lugar da eficiência, da produtividade e da competência técnica. Esse dualismo e essa contradição que alimenta muitos discursos no interior da sociedade, inclusive para privatizar empresas lucrativas como Eletrobras, Petrobras, Correios, etc, etc. E também na educação. Quando chega em última instância que a família vai ter mais condições, olha o absurdo. Nós, professores, você acha que eu pessoalmente, estou 30 anos como professor numa universidade, teria condições de dizer que eu tenho condições de alfabetizar, de educar a minha filha e o meu filho dentro de casa em todas as áreas do conhecimento? E eles dizem que sim, que a escola pública é incompetente para formar meus filhos, educar meus filhos. Eu quero educar os meus filhos. Olha, é o suprassumo da negação do direito à criança, mas da negação do Estado. Da negação do Estado brasileiro ou Estado como um ente que cabe a ele. Então, o que você está dizendo, do ponto de vista da própria democracia, se nega a democracia e o direito democrático da sociedade acessar esse direito quando você diminui a política pública, o papel do Estado e o financiamento do Estado nas políticas públicas. Portanto, quando o projeto nacional, e acredito que a gente deveria perceber que o neoliberalismo não é só uma ideologia, que o neoliberalismo não é só uma política econômica. O neoliberalismo é relação social, é relações cotidianas. E se nós não cuidar, Márcio, a gente incorpora os valores neoliberais na vida da gente. E começa a competir dentro de uma escola. Começa a fazer concorrência entre nós mesmos, incorporando o jeito de competição capitalista, empresarial, neoliberal, no cotidiano das nossas vidas. Então, vira concorrência, vira competição, e não cooperação, não solidariedade. Daqui a um pouco o sindicato dos professores é problema. É problema. Organizar coletivamente a luta por direitos é problema, porque eu tenho que me preocupar com o meu problema. E eu tenho que buscar resolver o meu problema, individualmente. E chega o absurdo dessa visão de mundo, que as teologias, e eu que fiz 4 anos de teologia, começo a compreender que tem uma das teologias hoje muito forte no Brasil, que a relação do sujeito é uma relação individual, egoísta com Deus. Olha o absurdo da ideia de Deus. Deus concede emprego para mim, dane-se os outros. Deus vai me dar saúde para mim, vai dar a casa para mim, o carro para mim. E se tem 14 milhões de desempregados, Deus não tem nada a ver com o cara. Ou ele tem pouca fé, ou ele é um incompetente, ou não estudou.
E foi a política econômica que produziu desemprego, foi a mudança da legislação que tira o direito dos trabalhadores se aposentar em tempo digno, mas a pessoa se culpa ou busca salvação teológica num Deus individualista, egocêntrico, egoísta. Então, o neoliberalismo, que a teologia da prosperidade é a ideologia do empreendedor. Ele faz um empreendimento com Deus. É um empreendimento com Deus. Ele vai cumprir tarefas, vai dar o dízimo lá, vai fazer isso, vai fazer aquilo, e esse empreendimento vai dar o sucesso e a vitória dele. E o conjunto da sociedade, o conjunto das pessoas que vive do lado dele, não é problema dele. E nem do Deus dele. E nem do Deus dele. Portanto, Márcio, esse projeto em curso na sociedade, ele é diabólico, porque ele se esconde em religiões, ele se esconde em ideologias, ele se esconde em valores, ele se esconde em cultura. Em cultura. E aí todo mundo vira competidor. Competir nesse mercado não importa se tu pisa no outro ou se o sucesso é teu e não do conjunto. E tu vai negando a solidariedade, a coletividade e a luta de um sujeito coletivo. Isso para mim é o mais grave. Mas, contraditoriamente, Márcio, nós reagimos, resistimos e votamos o novo Fundeb com mais recursos. Reagimos, resistimos e mantemos escola pública. Reagimos, resistimos e vamos manter as universidades públicas. Eles não vão conseguir nos derrotar. Reagimos, resistimos, nos organizamos e lutamos por novos direitos. Porque quando eu, contraditoriamente, quando eu deixei de ser pró-reitor de pesquisa, extensão e pós-graduação da minha universidade, da UNOESC Campo Chapecó, e fizemos o artigo 170, lá na época, depois de 20 anos, nós vemos hoje, com a luta dos estudantes, com a mobilização que foi feita, chegar à plenitude da lei, onde já atingimos 465 mil jovens que tiveram direito de estudar com essa bolsa de estudo, na Unidade, na FURB, na Univale, tantas universidades, estudaram com a bolsa de estudo do artigo 170, e as particulares teimam em derrotar essa lei. E nós reagimos, resistimos e mantemos ela para as universidades comunitárias 90% dessa bolsa de estudo. Então, quando eu vejo um servente de Pedreira e Laguna dizendo minha filha está se formando em arquitetura, e eu não sabia, eu ganhei um salário mínimo, e a minha filha recebe essa bolsa de toda a universidade, e agora é nossa arquiteta na nossa família. Deputado Pedro, dá um presente para mim, vai na formatura da minha filha, para ela te conhecer. Ou seja, essa é a dialética, Márcio, que nós, professores, educadores, a escola pública vai resistir, vai se organizar e vai apontar um horizonte diferente do que essa. E dessa escola domiciliar, nós vamos, se formos derrotados, vamos tentar segurar no Senado, se aprovar na Câmara, mas vai aumentar a consciência de que vale a pena para um monte de pai e mãe, e a própria pandemia denunciou do quanto é importante os professores e as professoras. Quanto pai xingou os filhos em casa e continua xingando. Pelo amor de Deus, o que esses professores conseguem fazer segurando 20, 30 crianças que eu não consigo segurar 2 na minha casa por tanto tempo? Essa é a dialética. Então, eu sou profundamente crítico, mas sou profundamente esperançoso de que nós, como professores, eles estão mexendo no nosso brio. Quando a educação domiciliar está dizendo, professor de escola pública, na minha casa eu sou mais competente para ensinar meus filhos do que vocês. E nós vamos reagir, vamos dizer, não, nós vamos construir a pedagogia que vamos atrair os filhos de todas essas famílias para a escola pública. E lá na frente, nós vamos denunciar que a escola pública forma gente, forma cidadãos, forma ser humano crítico e qualificado para responder à sociedade.
Então, é isso. Essa é a dimensão. Então, mais educação, mais democracia, mais participação. E por isso que esse seminário é um privilégio estar junto, dialogando com vocês. Ô Pedro, deixa eu ler mais uns comentários que estão aqui, antes de aproveitar você mais um pouquinho. Diz a Isabela Camini. Pedro, já temos um magistério adoecido, magoado, desesperado. O que o mestre da esperança, que foi preso e exilado, diria a esses educadores? Diria que é para resistir. O mestre da esperança, estou escutando aqui, que é o Frei, né? E ela até mencionou aqui também no comentário dela que com Deus não se negocia, porque Deus não se vende, né? Então não tem essa coisa de se negociar com Deus. Quem pensa que negocia tá se dando mal. Pedro, eu queria muito te agradecer, queria só antes de a gente encerrar, te escutar um pouquinho mais sobre o que você já falou bastante até, mas eu queria que você terminasse a sua fala falando sobre o esperançar. Né? O esperançar. Eu acho que você encerrou bem a sua fala agora, falando do que das vitórias, né? As pequenas e importantes vitórias, ou as grandes vitórias. Mas vamos falar do esperançar para a pessoa mais comum, né? Para esse educando, para essa mãe, para esse pai que está nos ouvindo aqui. Eu começo então, Márcio, falando de que a angústia, sofrimento de professores e professoras, educadores, mas essa angústia e sofrimento também é do conjunto da sociedade brasileira. Os trabalhadores estão angustiados, inseguros, com medo do desemprego, com medo de perder direitos, com medo de alguém da família pegar Covid e não resistir e morrer, e muitos já perderam, muitos professores já perderam a vida. Então, tem um medo, angústia, que produz sofrimento, como uma dimensão histórica que precisa ser compreendida. O segundo elemento desse caso é o específico da escola. A pandemia produziu tantas mudanças no cotidiano de um professor, de uma professora, que efetivamente produziu profunda angústia, excesso de trabalho, excesso de preocupação, porque o distanciamento social, mas o trabalho virtual trouxe os sujeitos, os alunos, individualmente e concretamente, com o seu cotidiano, com tudo que é este aluno. Exclusão digital, casas sem condições de estudar, equipamentos tecnológicos ou internet sem qualidade, dificuldade de se comunicar no mesmo horário, etc, etc. Então, nós nos deparamos com uma realidade cotidiana não vivida. E ela não é só vivida e produz angústia, como a nova realidade vivida com pandemia, ela efetivamente produz profundo estresse e angústia e sofrimento no fazer-se do professor. Porque nós temos que admitir, Márcio, que nós somos a geração dedo duro. O que eu chamo de geração dedo duro? Nós temos dificuldade de se relacionar com todas as tecnologias existentes de redes sociais. As crianças e adolescentes têm mais facilidade de incorporar o mundo digital do que nós no mundo analógico, fazendo a transição para o mundo digital. E a gente vive cotidianamente esse desafio. Então, por isso que o remédio, ele revela e esconde. O remédio soluciona, mas esconde. Soluciona temporariamente o problema, mas não resolve o problema. Então, quando a gente ingere o remédio como uma forma de anestesiar ou pacificar uma situação pessoal, ele é um ingrediente importante, necessário muitas vezes, mas ele precisa ser compreendido para superar ali na frente a necessidade deste remédio. Então, por isso que nós temos que avançar. Segunda e terceira consideração. Com Deus não se negocia, ou as diferentes compreensões de Deus é muito da subjetividade, da cultura e dos valores de cada um.
Se nós imaginarmos dos textos bíblicos ou de tradições religiosas, podemos associar um Deus ligado à vida, à justiça, do lado dos pobres, do lado dos escravos, do lado da viúva, do lado que está sofrendo, e na tradição dos textos bíblicos do Novo Testamento, como do Antigo. Do Gênesis, é um Deus que se coloca do lado dos escravos para conquistar um dia de libertação, que é o 7º dia. O Deus do Êxodo é um Deus que se opõe aos senhores de escravo e se coloca do lado do povo que, em movimento e organizados, vão para o deserto para pular do outro lado do rio para uma terra prometida onde jorra leite e mel, uma terra da liberdade dos outros 6 dias da escravidão. Um Deus de Jesus que vai partilhar o pão e o peixe, a justiça, e que vai denunciar os vendilhões do tempo que fazem da religião uma religião para explorar, para dominar, para oprimir, para violentar. Eu não consigo dizer, nesse momento do Brasil, que nunca se falou tanto de Deus e se negou tanto a experiência de Deus ligado à vida. Eu não consigo imaginar que quem defende a imunidade de rebanho como teoria para contaminar o povo, para depois resolver o problema da pandemia, ou não defende a ciência, não defende a vacina, aglomera e não usa máscara, dizer que isso é coisa de Deus. Isso é a negação da experiência religiosa de Deus, porque não tem como imaginar a ausência da vida pode ser a ausência de Deus. Portanto, a morte é a denúncia da ausência dessa experiência vivida como experiência de Deus. É a experiência da morte, portanto, da negação da dimensão divina. E por isso que se fala, quem fala muito de Deus, muitas vezes, é o que esconde justamente a própria morte. E termino, então, no último ponto, dizendo o seguinte. Eu sou discípulo de Aristóteles. Não, eu sou discípulo de Heráclito. Aristóteles diz que senhor nasce senhor e escravo nasce escravo. Portanto, não tem muito o que fazer na história. Senhores vão fazer seus filhos senhores e os escravos escravos. O Heráclito, que os grandes filósofos nem chamavam ele de filósofo, mas de sofista, diz assim, o Heráclito dizia, você não toma banho 2 vezes no mesmo rio. Por quê? Porque a segunda vez, nem a água é mais a mesma e nem você é mais o mesmo. Portanto, a história é dinâmica, a história se transforma, a história se modifica. Heráclito tinha razão. Deixou de existir escravidão na Grécia de Aristóteles e de Heráclito. Quando Walter Benjamin escreve a grande tese de história dele, na década de 30, do século XX, ele diz que a história é um campo de possibilidades. Então, não está definido que eles vão ganhar sempre ou que vão perder. Depende da conjuntura, da correlação de força, da indignação da sociedade e da consciência social que muda a história. Na Bolívia teve um golpe 1 ano e meio atrás, o povo se revoltou com o golpe e botou de volta os governantes anteriores. No Chile, se teve um processo histórico de profunda opressão ao povo. O povo agora escolheu uma outra direção para fazer a nova Constituição. Na Colômbia, o povo não suportou mais tanto sofrimento e foi para a rua e está exigindo profundas mudanças. Portanto, ligar poder, ligar educação com a sociedade, eu não tenho dúvida nenhuma que o povo brasileiro, nesse momento histórico, vive, de um lado, a angústia, sofrimento e indignação, e, ao mesmo tempo, uma esperança enorme de ter novas oportunidades. E eu não tenho dúvida, Márcio, não tenho dúvida que o povo, na sua sabedoria, junto com nós da educação, vamos compreender o momento histórico e vamos nos dar uma nova oportunidade para o povo brasileiro construir um outro caminho. Portanto, nos 100 anos de nascimento de Paulo Freire,
O Paulo Freire, e como tantos outros, o Paulo Freire diz: nós não temos direito de ser pessimista. Nós não temos direito de ser pessimista. Por que nós não temos direito de ser pessimista? Porque eu digo para o agricultor aqui, para todos, e aí dialogo com o teu questionamento, Márcio. Eu digo para o agricultor: se o agricultor desanimar, fica doente. Se ficar doente, vai vender a vaca, e se vender a vaca, vai faltar leite para as crianças. Então, o pessimismo, de certa forma, é que nem o ódio. O ódio de alguém é o veneno que tu toma achando que vai matar o outro. O pessimismo diante da realidade é a autodestruição pessoal. Por isso que eu sou discípulo, junto com Paulo Freire, do Esperançar, de Ariano Suassuna. O grande literato brasileiro, o Ariano Suassuna, no seu humor e na sua história, com profundo comprometimento com a própria história, e um grande defensor da cultura, da educação, um exímio, tá? Não tem melhor texto do que o Alto da Compadecida para trazer a cultura popular brasileira. Ele diz: eu não gosto de pessimista. Pessimista é muito chato. Ninguém aguenta um pessimista. É muito chato. Mas, daí, do outro lado, o Ariano Suassuna diz: eu também não gosto de otimista. O otimista é muito iludido. Se ilude fácil. É um iludido que se ilude com uma coisa ou com outra, como teve muita gente iludida nesse país. O Ariano Suassuna diz: eu sou um realista esperançoso. Um realista esperançoso. Realismo de compreender as contradições. Quem sabe muitos de vocês não gostaram de fazer todas as críticas que eu fiz no início da minha fala. Mas ela é necessária para compreender em que realidade a gente está. Para a gente não se iludir. Mas, ao mesmo tempo, essa realidade pode ser modificada, transformada e construída uma nova. E aí que está o esperançar de Paulo Freire, o realismo esperançoso do Ariano Suassuna. E eu fiz questão de falar do artigo 170, porque quando eu fui deputado, que eu renunciei à pró-reitoria, eu e mais 4 de 40 deputados estadual que defendia bolsa de estudo. Paulinho Bornhausen defendia crédito educativo, financiamento, porque ele tinha uma compreensão que educação é mercadoria. Se é mercadoria, quem tem dinheiro compra, quem não tem fica em casa. Ou empresta e depois devolve. Eu dizia: não, educação é um direito. Se é um direito, o povo já paga o imposto. Esse imposto tem que devolver em forma de bolsa de estudo. Um dos primeiros livros que eu escrevi se chama Matematicamente Incorreto. Porque na política, na disputa de poder e de sociedade e de projeto, como diz o Márcio, não está definido que a maioria vai ganhar sempre. Era 35-5. E nós ganhamos. Por que nós ganhamos? Porque nós mobilizamos milhares de jovens estudantes de Santa Catarina, ali na Unidade, em Rio do Sul, na FURB Blumenau. Nós reunimos milhares de jovens. E eu era adversário do governador Espiridião Amin. Nós éramos adversários. Eu era oposição a ele. E nós aprovamos a lei. E o parecer jurídico da assessoria jurídica do governador diz: veta, é vício de origem, vai ter despesa de milhões de reais por ano em bolsa de estudo, proposto por um deputado, inclusive da oposição. E ele sancionou a lei. Por que ele sancionou a lei? Porque ele gostava do Pedro Czai? Não. Porque ele gostava da oposição? Não. E até hoje eu referencio a ele porque ele compreendeu a correlação de força na sociedade catarinense e a maioria do povo defendia a bolsa de estudo. Os milhares de jovens, junto com as universidades comunitárias, defendiam bolsa de estudo. Por isso que a gente transformou em lei. A luta faz a lei. Então, eu sou um esperançoso. Eu sou Ariano Suassuna, eu sou Paulo Freire, eu sou do Esperançar, porque o pessimismo faz a gente doente, né? O pessimismo ou o negativismo faz a gente ficar doente, e nós temos direito a ser feliz, direito a viver bem, e esses que estão fazendo essas coisas que nós criticamos não têm o direito de nos fazer sofrer. Nós vamos reagir como forma de vingança positiva.
Essa é a vingança positiva. Quando eu vejo meus amigos morrendo de Covid, eu manifesto minha solidariedade, manifesto minha indignação quando o Jacir, essa semana, perdeu a vida. Quando o professor de Palhoça, que tinha medo de voltar para a escola, durante um ano ele se protegeu, exigir e obrigar ele a voltar para a escola, ele morreu de Covid e a mulher diz, tem um filho de 6 anos, tem um filho de 13 anos, a única renda da nossa casa, que pagamos aluguel ainda, era do professor de 42 anos, meu marido, pai dos meus filhos. O que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer agora? Isso me produz solidariedade, me produz indignação, mas me produz muita energia de lutar para mudar essa realidade, para fazer uma vingança positiva em defesa da vida e fazer justiça para esse professor que perdeu a vida e que tem que ser reparado moralmente, materialmente, com auxílio para essa família e juridicamente. E nós construir uma outra sociedade onde a vida, a felicidade humana esteja no centro das políticas públicas, onde o professor, a professora, a educação pública esteja no centro da prioridade pública. É esse o sonho, essa é a utopia que me mantém em luta permanente e com indignação, mas com profunda esperança. Do limão dá para fazer uma limonada. Coloca um pouquinho de açúcar. Pedro, gratidão pela sua participação, pelo seu carisma, pelo seu afeto, pela maneira como você traz para a gente o esperançar da política e da vida. Então, um forte abraço a você. Depois a gente vai compartilhar nas redes sociais do seminário a sua fala, né? E vamos dar a devida proporção que ela merece. Um abraço, Pedro. Obrigado, Márcio. Obrigado e obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Um abraço fraterno, um abraço solidário e vamos em frente. Toque em frente.